Uma mensagem comum que eu tenho recebido muitas vezes em todas as redes sociais é a questão de que o C6 Bank está reduzindo, diminuindo muito, até mesmo em alguns casos zerando, o limite dos cartões de crédito dos seus clientes. Em alguns casos, fiquei sabendo até de cancelamentos. Então é justamente sobre isso que eu vou falar, se pode, se não pode, o que está previsto no próprio regulamento do C6, tá bom? E o que está acontecendo para você que tem o C6 Bank, algum dos cartões de crédito dele, e não sabe o que está acontecendo, até para não ser pego de surpresa, tá? Então, um exemplo aqui eu vou trazer, mas existem diversas outras situações, tá? A pessoa tá lá e tal, tem o seu limite no C6 Bank. E o limite vem aumentando com o tempo e tal, igual vocês sabem que antigamente era. Barbadinha você conseguia um aumento de limite gigantesco no C6 Bank, liberou pra muita gente. Aí beleza, o cara foi lá e conseguiu o C6 Carbon, então conseguiu a princípio o cartão mais top lá do C6 Bank. É óbvio que agora vai sair, a princípio vai ser lançado o C6 Graphene, ó, ou C6 Grafena pra nós portuguesados aí, né, brasileiros. Vou colocar aqui em cima nos cards um vídeo que eu expliquei melhor sobre esse cartão. Mas beleza, o cara tinha lá o seu C6 Carbon, que a princípio, até então, era o melhor cartão. Aí ele foi lá, né, acessar uma sala VIP, porque o C6 Carbon possui ali 4 acessos gratuitos por ano ao Lounge Key para cada cartão C6 Carbon. O cara foi lá, entregou, isso não foi só um, né, foram vários, entregou o seu cartão de crédito lá na entrada da sala VIP e quando vê, foi bloqueado o acesso dele. Ele não podia entrar. Tava dizendo que o cartão tava sem limite. Aí, entrou no aplicativo, tá? Isso aí foram vários relatos que eu recebi, tá, pessoal? Olhou no aplicativo, foi olhar o limite, pum! Limite tinha caído para menos aí de R$300, em alguns casos até zerado. Aí teve um lá, R$150. Então, o que acontece? Por que não passou? Só a primeira coisa. Porque geralmente os cartões de crédito vinculados ao Lounge Key, mesmo que seja gratuito o acesso, ele muitas vezes passa lá $32, que é a cobrança que tem para você acessar a sala VIP, e depois esse valor é estornado, às vezes no mesmo dia. Tá? Então isso é um procedimento padrão. Então na teoria você precisa ter esse limite para justamente passar os $32 e depois eles vão te estornar o valor, tranquilo. Se você obviamente tem acesso gratuito ao programa Lounge Key. Só que o cara não tinha nem o limite, foi reduzido da noite pro dia e a princípio ele não tinha sido avisado, tá? Que isso aí é um detalhe que a gente vai falar também. Se você foi avisado com prazo de 30 dias, etc., aí você não tem muito o que fazer. Agora, se de fato você nem foi avisado, aí é outra situação e às vezes até cabe entrar com processo ou conversar com um advogado. É óbvio que daí tem que ser discutido cada caso e já é uma pauta mais específica, tá? Mas vamos lá. O cara foi lá e foi embarreirado, não pôde entrar. Aí a informação que ele recebeu lá no aplicativo é que por questões de segurança você estava com limite de tanto, um limite ainda inferior a $32. Aí a gente fica, cara, totalmente indignado. Isso aí faz total sentido, eu não vou tirar a razão da pessoa, óbvio. Pô, o cara tem o C6 Carbon, um cartão mais top, que na teoria ele tem que possuir no mínimo um limite de R$8.000, para justamente ele poder conseguir a isenção do cartão, né? Que é atingido ali a partir de R$8.000 de gasto para cima, você consegue a isenção 100% ou R$50.000 investidos ali em CDBs do C6. Então já é uma incoerência aí, pô, você ter o cartão mais top e ter menos de $32 de limite, faz sentido nenhum. Aí quando a gente faz a consulta, né, e eu já venho acompanhando isso há um tempo, mas é óbvio que eu tenho recebido cada vez mais relatos de vocês, inclusive comenta aqui embaixo, você tá passando por uma situação similar, porque os nossos comentários aqui é um grande fórum onde todos nós nos ajudamos, eu aprendo muito com vocês aprendem com inscritos mais experientes, então comentem aqui embaixo a sua experiência se você passou por algo assim. Mas quando a gente vai olhar, né, no Reclame Aqui e tudo mais, cara, a gente vê que já tem reclamações relacionadas a esse tópico, a essa pauta de diminuição de limite da noite pro dia, sem justificativa, 16 de julho de 2022. Então já tem quase um ano que essa situação aí já vem acontecendo. E quando a gente vê ali a questão das reclamações em si, a gente vê que o C6 Bank está recebendo cada vez mais reclamações e a gente vê aqui, ó, o que é estranho tenho um nome limpo e um ótimo score. Então, na teoria, a pessoa não cometeu, assim, de certa forma, um risco, um erro, ou deixou de pagar algo, ficou inadimplente, ou está devendo outros bancos. A princípio, próprio relato daquele cliente ali que fez a reclamação no Reclame Aqui, não aconteceu nada. Então, estranho pra caramba acontecer isso, mas tudo bem, vamos dar continuidade. Outras matérias de outros portais, tipo Mobius aqui, falando também da situação da redução de limite e revolta dos clientes com total razão. Aí a gente vai para os primeiros questionamentos. O C6 Bank ele pode reduzir o limite dos clientes sem aviso prévio?
Beleza, tá escrito ali que sim, pode parecer inapropriado ou até mesmo injusto, mas o C6 Bank pode reduzir o limite dos clientes sem aviso prévio, assim como as demais instituições bancárias. Isso é o que estava na manchete aqui, tá? Aí, óbvio, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, porra, não é possível. Falei palavrão, desculpa, pessoal. Mas eu falei, pô, tem algo errado, vou ter que consultar. Porque, pô, não é possível que o C6 Bank não avisou nada, né? Ele tem que ter alguma cláusula, tem que ter algo no regulamento e tudo mais. Mas antes de eu ir pro regulamento, ó, tava aqui. Assim como os bancos podem reduzir ou aumentar o limite do cartão sem aviso prévio, o cliente que se sentir prejudicado pode recorrer ao PROCON, Serviço de Proteção ao Consumidor. Então, primeira ideia aí, dependendo da sua situação. A instituição irá preparar um documento para questionar o C6 Bank sobre os motivos que levaram o banco a tomar a decisão. Em alguns casos, o problema é resolvido neste contato. Aqueles que se sentirem prejudicados podem ainda contestar a decisão da Justiça no Departamento de Pequenas Causas. Então, esses são os nortes que vocês podem ter. Aí eu fiquei pensando, pô, mas sem aviso prévio pode causar um baita de um constrangimento. Como, por exemplo, o cliente chegar lá nas portas da sala VIP, numa viagem, tal, curtindo, tem 4 acessos gratuitos pelo C6 Carbon, chega lá com a família dele, pum, embarreirado. Não pode entrar por falta de limite. Né? Isso aí é uma situação bem delicada. Aí eu fui consultar aqui o C6 Bank, o regulamento, e infelizmente, felizmente, encontrei aqui, ó, 5.4.2. O C6 Bank poderá ainda que você não solicite reduzir o limite máximo de crédito existente, devendo informá-lo sobre essa redução com no mínimo 30 dias de antecedência. Aí o 5.4.3, que esse é mais importante. Ó. O C6 Bank poderá reduzir o seu limite máximo de crédito sem ter que enviar a você uma comunicação com 30 dias de antecedência, quando verificar que houve deterioração do perfil de risco de crédito do cliente, conforme os critérios definidos em suas políticas internas. Nesse caso, a notificação pode ser enviada até o momento em que o C6 Bank realizar a redução do limite máximo de crédito. Então a gente já chega à primeira conclusão. Sim, tem escrito no regulamento, que a maioria das pessoas não leem, porque realmente são 37 páginas, eu acho. Então, óbvio que ninguém consulta, tá, pessoal? Mas vocês identificaram ali comigo que existe sim uma cláusula do regulamento que ampara eles dessa situação. Mas ali estava dizendo, pô, desde que o cliente, né, apresente uma deterioração e tal. Mas calma, vamos dar continuidade. Aqui alguns alertas do e-mail, né, que muita gente recebe. Então tá ali, ó. A gente veio contar após uma reanálise do perfil para garantir segurança financeira, o limite do seu cartão C6 será cancelado a partir de tal. Beleza? Outro exemplo aqui, ó. Olá, Josevan, a gente veio contar que após análise, seu limite do cartão de C6 foi alterado a partir do envio para esta comunicação para R$5. Enfim, surreal, pessoal. Não estou concordando não, tá? Estou só mostrando o que está acontecendo, as soluções que você pode tomar e o que está no regulamento, tá? Aí vamos lá. Qual é a minha opinião a respeito disso tudo e tendo uma análise fria, sem levar para o sentimento? Primeira coisa, o que eu soube de relato dos inscritos, alunos e tudo mais, é que é como se eles estivessem, entre aspas, forçando os clientes a usarem o CDB cartão de crédito, que é um investimento que eles têm lá na plataforma, que basicamente você pode ali investir de R$100, se eu não me engano, a R$50 mil é o teto máximo, e esse valor desse CDB vai ter a rentabilidade ali de 100% do CDI, garantia da FGC, e esse saldo ele é revertido em limite. Então, exemplo, vou lá, boto R$50 mil no CDB, cartão de crédito aqui do C6 Bank. Da noite pro dia eu vou ter R$50 mil de limite. É óbvio que eu vou usar, por exemplo, 10 mil, daí no outro mês eu tenho que pagar a fatura para de fato voltar a ter 50 mil de limite. Tá? Então funciona de forma resumida dessa maneira. E pelo que eu entendi, esses clientes que foram prejudicados, que me relataram feedback, né, lá nas redes sociais, eles falaram que eles foram questionar, né, no chat e tudo mais, pô, por que aconteceu, por que tá rolando isso? E ali mesmo parece que eles receberam alguma orientação de, se você não tá conseguindo e tal, por causa disso, a gente está seguindo as regras, não pode aumentar seu limite e tal, mas caso você tenha interesse, tem o CDB, cartão de crédito. Então é uma maneira, assim, tá meio estranho de eles forçarem o cliente a usar o C6 Bank, então de investir forçadamente no C6 Bank, tá? Então é o que tá aparecendo, e eu não tô levantando pautas aqui não, eu tô achando bem suspeito e pelo feedback que eu recebi, é o que parece mesmo, tá? Inadimplência subindo, então esse na minha opinião, é um dos grandes motivos. A gente não tem esse dado divulgado pelo C6 Bank, porque o próprio C6 Bank ele não é divulgado na bolsa, então alguns números do demonstrativo financeiro deles, a gente tem acesso por quê? Porque o Banco Central exige isso. Mas a gente não tem acesso a todos os números do banco porque ele não está negociado na Bolsa de Valores. Mas a gente pode chegar a essa conclusão de que a inadimplência está subindo, porque quando a gente olha bancos muito mais consolidados,
que o C6 Bank, bancos como Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Itaú, que a gente tem acesso a esses números, a gente pode ver aqui do Santander, por exemplo, um crescimento da inadimplência dos seus clientes. Então, saindo aí de 2021 de 5,2% e já batendo 65% na pessoa física. Pessoa jurídica tá meio que subindo de leve ali também, mas a gente já tem outros dados que está subindo. E acima de 90 dias, a inadimplência, que é outro sinal de alerta ainda maior do que o de 15 a 90, que foi o primeiro que eu trouxe aqui, a gente pode observar mais claramente ainda essa subida aí da inadimplência. Tá? Então a gente pode observar aqui. Qual a conclusão? Se está acontecendo com grandes bancos, que são experientes, consolidados, lucros bilionários, tem muita experiência no mercado, pô, é meio que quase causa e consequência de que o C6 Bank está passando por uma situação tão parecida quanto, ou até mesmo pior, por causa da questão da experiência e tudo mais. Outra situação que contribui para esse tipo de situação que a gente está vendo agora, que, na minha opinião, não vai ser restrito ao C6 Bank. Daqui a pouco a gente vai ver, na minha opinião, redução de limite em outros bancos também. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Até mesmo se você está passando por essa situação em outros bancos, compartilhe aqui nos comentários, pessoal. Comenta aqui para a gente ficar sabendo. Tá? Como eu falei, eu aprendo muito com vocês e vocês me trazem informações super relevantes para eu contribuir com todo mundo aqui no canal. Tá? Outra situação, empresas pedindo recuperação judicial. Vemos ali o caso Americanas, caso Marisas, Light, entre diversas outras situações que estão acontecendo. Isso aí dá um receio para o banco, né? Porque vai receber inadimplência, calote, PDD, vai aumentar. Então o banco ele tem que apertar o freio. É como se fosse isso. Ele tem que segurar. Pô, tá dando problema em tudo. Então vamos segurar a onda. Como que ele faz para segurar a onda, por exemplo? Cortando crédito. Então, isso vale tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Então, mais um dos motivos que eu acho que corrobora com essa situação e que possivelmente vai piorar daqui para frente. Outra coisa, deram limites com muita facilidade. Então, se vocês acompanham aqui o nosso canal, né? Se você não acompanha, já aproveita e se inscreve para receber todas essas notícias e ficar por dentro de tudo. Mas aqui, ao longo dos anos, assim que o C6 Bank veio e começou a divulgar o seu banco aqui para os clientes e conquistar novos clientes, cara, muita gente conseguia limite com grande facilidade lá no C6 Bank. Eu me incluo nisso. Tá? Então, será que agora, no momento que eles estão vendo, pô, a gente fez besteira, concedeu muito limite, vamos dar uma reduzida. Tudo bem que dar uma reduzida para 0 é complicado, tá? Mas, pô, uma reduzida ali, 150 mil, que é o meu caso, por exemplo, reduzir para 80 mil, cara, até entendo, beleza? Até entendo. Então tem essa situação, meu limite era 10 mil, caiu para 9 mil, beleza, a gente até entende. Mas uma redução drástica desse jeito, igual eu trouxe no exemplo aqui no começo desse vídeo, aí é complicado. Muita gente negativada, então as pessoas estão tendo problemas financeiros por causa de toda a situação econômica, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, isso está acontecendo em todos os lugares, tá? Consequência da crise que a gente viveu, infelizmente, emissão de papel moeda, entre outros. É condição do país, igual eu falei, relacionado com a emissão de papel moeda, crise e tudo mais. E aqui também o que vai fechar com chave de ouro para meio que bater o martelo assim de que tem relação com isso aqui também, com certeza. Que é o prejuízo bilionário, se eu não me engano, 2,2 bi que o C6 Bank teve, que inclusive a gente fez um vídeo completo analisando passo a passo, detalhe por detalhe, trazendo as consequências, que eu vou colocar aqui no final, aqui nas telas finais, para você, assim que sair desse vídeo, já ir assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo.